Um líder precisa mostrar ser um membro da equipe, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, 29 de outubro. A frase que analisaremos hoje é absolutamente surpreendente para mim. Revela que o apóstolo Paulo não tinha uma mentalidade de estrela de cinema, pensando que era demasiadamente elevado e poderoso para fazer uma tarefa servil. Embora fosse um grande apóstolo e poderosamente ungido, era também um verdadeiro membro de equipe, disposto a participar e fazer o que todos os demais eram obrigados a fazer. Se não havia outra pessoa para fazer uma tarefa servil e mundana, Paulo se apresentava para fazer o que fosse necessário. A frase em vigílias muitas vezes, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, revela essa atitude fenomenal desse grande homem de Deus. Hoje analisaremos essa frase para descobrir a mentalidade de membro da equipe do apóstolo Paulo. Acredito que você será abençoado por aprender a atitude de Paulo de trabalhar como membro da equipe. Porém, ainda mais importante, acredito que o Espírito de Deus também falará a você sobre ser um colaborador independentemente de sua posição na organização em que você trabalha ou na sua igreja. Em vigílias, muitas vezes. A palavra vigílias é a palavra grega agrupivia, mas provavelmente trata-se de uma referência às longas noites em que Paulo ficava acordado para defender a si mesmo e sua equipe contra bandidos e ladrões que esperavam para atacá-los em valas e cavernas à beira da estrada. A frase muitas vezes é a palavra grega polax, que significa muitas vezes, com frequência ou frequentemente. Era muito comum um grupo de viajantes se revezar vigiando durante a noite. Se ninguém ficasse acordado e alerta, ladrões saqueadores viriam e roubariam todos os pertences do grupo de viajantes enquanto eles dormiam. Conforme observado anteriormente, ver 24 de outubro, havia muitos ladrões de estrada que espreitavam no escuro, esperando viajantes virem em sua direção para poder espancá-los, roubá-los ou saqueá-los. Essa frase, em vigílias muitas vezes, reforça o fato de que viajar era extremamente perigoso naquela época, especialmente à noite. E em função de Paulo usar a palavra polax muitas vezes, sabemos ter havido momentos em que ele assumiu um turno de vigia do acampamento à noite. De fato, Paulo nos diz que seu turno de viajar o acampamento acontecia com frequência, enquanto sua equipe viajava de um lugar para outro. Penso que essa pequena frase em vigílias, muitas vezes, nos dá uma grande percepção da disposição do apóstolo Paulo de atuar como membro da equipe. Como todos os demais membros de sua equipe, ele se revezava na vigia do acampamento enquanto outros dormiam. Isso pode não parecer uma parte espiritual do ministério, mas era uma parte necessária de seu trabalho para chegar ao local onde precisava ir para pregar o Evangelho. Ao longo de seu ministério, Paulo teve de realizar muitas tarefas que não pareciam espirituais e relacionadas com o ministério. Frequentemente, essas tarefas eram mundanas, tediosas, demoradas e desconfortáveis. Não obstante, essas obrigações tinham de ser cumpridas porque, sem elas, o verdadeiro ministério espiritual nunca poderia ter ocorrido. Quando Deus o chama a fazer algo importante, você precisa estar disposto a fazer o que for necessário para completar essa tarefa. Isso pode significar que, se não houver outra pessoa para fazer o trabalho, você terá de varrer o chão,
lamber os selos e fechar os envelopes, levar o lixo para fora ou atender o telefone. Quando outra pessoa for levantada para realizar essas tarefas menores, você será liberado para se concentrar mais plenamente em sua visão maior. Porém, até lá, você precisará ter um coração disposto a fazer o que for necessário para manter as coisas funcionando bem a caminho de cumprir a sua tarefa. O fato de Paulo estar em vigílias muitas vezes nos diz enfaticamente que ele estava disposto a fazer o que quer que fosse necessário para pregar a mensagem do Evangelho que Deus lhe havia confiado. Então, siga o exemplo de Paulo. Não seja tão elevado e poderoso que não possa fazer algo mundano, tedioso, demorado ou indesejável ao longo do caminho. Poderá não ser algo que você goste de fazer. Porém, se você não o fizer, talvez não realize o sonho real que Deus colocou em seu coração. Torne-se valioso para a sua organização ou igreja, demonstrando disposição para fazer o que for necessário. E não espere até alguém lhe pedir para fazer uma tarefa. Se você perceber uma necessidade a qual ninguém mais está atendendo, demonstre iniciativa fazendo aquela tarefa você mesmo. Demonstre que você está disposto a ser um verdadeiro membro da equipe. Lembre-se de que tudo que você semear é o que você colherá. Por isso, se você tiver a disposição de entregar de boa vontade como um fiel membro da equipe hoje, chegará o dia em que você colherá os membros da equipe de que precisa para ajudá-lo a cumprir a visão que Deus lhe deu. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a ter a atitude de um membro da equipe. Quero ser benéfico à minha organização ou local de trabalho e à minha igreja. Peço que tu me ajudes a reconhecer as oportunidades em que eu possa servir. Depois, ajuda-me a servir nessas posições com todo o meu coração. Ajuda-me a ter a iniciativa de participar e me tornar um ajudador do restante da equipe, em vez de ficar sentado ao lado e ver todos os demais trabalharem. Nunca quero pensar que sou tão elevado e poderoso que não possa fazer uma tarefa servil e mundana. Espírito Santo, ajuda-me a ter a atitude de Jesus e estar disposto a me humilhar e fazer o que for necessário para realizar o trabalho. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Se eu lhe pedisse para pensar em uma pessoa que é um exemplo brilhante de membro da equipe em sua organização, empresa ou igreja, quem seria essa pessoa? Quais qualidades essa pessoa possui que fazem com que você a veja como um bom membro de equipe? Você demonstra iniciativa em sua organização, local de trabalho ou igreja? Você se lança ao que quer que precise ser feito ou demora, esperando e desejando que outra pessoa faça essas tarefas servis para que você não tenha de fazê-las? Seus colegas de trabalho concordariam que você demonstra iniciativa ou diriam que você está sempre procurando uma maneira de se livrar de uma tarefa? Como eles descreveriam a sua atitude no local de trabalho? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.